Agência Esportiva. Episódio: A crise na CBF. A apresentação: Pedro Teles Marim e Bruno Esquilante. Entrevistado: Gomão Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao Agência Esportiva, seu espaço de discussão sobre os temas mais relevantes do futebol brasileiro. No episódio de hoje, vamos abordar a crise da seleção brasileira e os impactos da administração da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Para nos ajudar a entender melhor essa questão, contamos com a presença do jornalista e radialista Gomão Ribeiro. Tudo bem, pessoal? É uma honra estar com vocês. A honra é toda nossa. Eu que agradeço, Gomão. Atualmente, na Rádio 105 FM, Gomão passou por emissoras como Nova Difusora, ABC e Cruzeiro FM, além de ter atuado como locutor na Olimpíada de Londres e no canal Sky Sports. Com uma carreira consolidada, ele acompanhou de perto os bastidores do futebol nacional e internacional, trazendo análises precisas e envolventes para os ouvintes. Nos últimos anos, a CBF tem enfrentado uma série de desafios administrativos, o que impacta diretamente o desempenho da seleção brasileira em campo. Mas afinal, no que consiste essa crise? Se compararmos os períodos de 1970 a 1994 e o intervalo de 2002 a 2026, vemos um declínio técnico e organizacional. O afastamento de Edinaldo Rodrigues e a recente mudança na presidência trazem expectativas, mas será suficiente? Gomão Ribeiro, você com o seu grande arsenal acerca do futebol brasileiro e internacional, o que você tem a dizer sobre a crise administrativa, acerca dos impactos imediatos e também sobre o desempenho da seleção atualmente comparando com seu legado na história do futebol? Olha, Pedro, se a gente pegar historicamente dentro de campo, a seleção brasileira sempre foi um futebol bonito, vistoso e admirado por todos no mundo. Entretanto, essa questão de administração da CBF sempre foi um calcanhar de Aquiles. Se você pensar no primeiro administrador, ou aquele mais importante, João Avelange, que anos depois passou o comando da CBD, que virou CBF, para o seu genro, os problemas continuaram os mesmos. A questão é mais política do que propriamente dentro das quatro linhas. E esses últimos anos realmente foram pesados para a CBF. Se a gente comparar a seleção de hoje, 2025 para a temporada de 2026, com a Copa do Mundo chegando, e compararmos com as épocas de ouro da seleção, a gente vê um claro declínio do desempenho da seleção? Bruno, é preciso também ter em mente que o futebol mudou para o mundo todo. Então, da mesma maneira que o Brasil sempre foi referência, outras seleções, outros países evoluíram. Eu acho muito ruim quando colegas acham e entendem que só o Brasil é bom no futebol. Não! O futebol evoluiu para todos. Você tem seleções que nunca figuraram entre as melhores, que hoje são consideradas grandes seleções. O que é preciso é você ter a humildade de reconhecer a evolução nos outros e, de fato, que a sua seleção estagnou. A seleção brasileira não tem mais grandes referências, grandes nomes. Algo que nós tivemos nas Copas de 70, 62, 58, na própria Copa de 94, na conquista de 2002. O nosso problema é mais de identidade do que propriamente jogar um bom ou um mau futebol. Carlo Ancelotti pode recuperar a identidade da seleção? O treinador da seleção brasileira, o Ancelotti, é um cara campeoníssimo. É um italiano que viu esse Brasil campeoníssimo, em cima da própria Itália, em 70, em cima dessa própria Itália, em 94. Então ele sabe o peso da seleção pentacampeã. E entendo que sim, Ancelotti pode ser um cara a mudar essa realidade. Se compararmos os períodos de 1970 a 1994 e o intervalo de 2002 a 2026, vemos um declínio técnico e organizacional. O afastamento de Edinaldo Rodrigues e a recente mudança na presidência trazem expectativas, mas será suficiente? A crise da CBF não surgiu de repente. Desde a Copa do Mundo de 2010, problemas técnicos e administrativos têm sido evidentes. Bom, Gomão, eu queria saber um pouco mais a sua opinião sobre isso, do porquê que desde 2010 para cá tão pouco pode ter surtido efeito. Olha, na verdade, se a gente pensar, é muito da nossa sociedade, né? Então, quando você tem acesso através de grandes investigações, de grandes matérias que acabam delatando essas questões,
aí sim você passa a ter um pouco mais de conhecimento. Quando você fala de 2010, em 2006 também tivemos esse problema, né? Porque o Brasil veio de 2002, aí quando chega em 2006, muita festa, muito auê, acesso de muita torcida nas concentrações, quer dizer, é difícil você chegar ao cerne da questão propriamente dita, mas o Brasil precisa encontrar um caminho urgentemente. Com o anúncio oficial de Carlo Ancelotti, qual será o seu papel na reconstrução da equipe? Olha, Pedro, o primeiro ponto é que ele quebra paradigmas, essa ideia de que um treinador estrangeiro não pode comandar a seleção brasileira. Então ele já vem quebrando esse paradigma. O segundo é realmente remontar a seleção brasileira, resgatando o que há de mais importante, o orgulho e o futebol. Tanto que na sua primeira convocação ele trouxe nomes que já trabalharam com ele, o que facilita o seu trabalho. E a partir daí ele vai montando uma seleção em que o próprio torcedor também tenha mais orgulho e mais prazer em ver em campo. Ainda há necessidade de mudanças estruturais na nossa administração? Com toda certeza, porque se você levar em consideração o presidente escolhido, não é do agrado de muita gente. É uma questão política, é uma questão nebulosa. Enquanto não houver transparência na CBF, não teremos uma instituição na qual todos podem confiar. A CBF deveria cuidar apenas de seleção brasileira e o resto do futebol brasileiro alguém deveria organizar. Esse é um primeiro passo a ser feito. Após 60 anos, o Brasil volta a ter um treinador estrangeiro. Gomão, isso seria uma mudança muito radical? Não, a gente já falou sobre isso, estava mais do que na hora, né? Para com esse preconceito, vamos dar sim a presença e contratação de técnicos estrangeiros. E apesar dos desafios, o Brasil ainda mantém o seu prestígio no futebol mundial. Onde estão concentrados esses motivos de orgulho? Na verdade, o brasileiro não tem mais tanto orgulho, né? Você tem que fazer um trabalho de resgate, Pedro, porque o torcedor brasileiro ele está afastado. É muito comum, e principalmente a juventude não quer mais acompanhar jogos da seleção brasileira de futebol. Existe um desgaste nessa relação, existe um afastamento. E da própria CBF, quando marca amistosos para fora do país, quando marca jogos oficiais para fora do país. Então você acaba tendo essa relação muito distante. O processo tem que ser inverso, você precisa resgatar, trazer de volta jogos em regiões onde você tem um calor mais humano, por exemplo, região norte e nordeste, né? Você pega a torcida sul-sudeste, ela é muito mais difícil, ela é mais hostil. Eu penso que foi um erro marcar Brasil e Paraguai para Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, mas já está marcado, já está decidido. Então você precisa ali, passo a passo, retomar essa relação, essa identificação com a seleção brasileira, com o futebol, com os jogadores. Com isso, Gomão, você acredita que com os jovens como Endrick, Estevão e Vitor Roque saindo antes dos seus 20 anos do futebol brasileiro, indo para grandes clubes como Chelsea, Real Madrid e Barcelona, a gente está deixando essas jovens promessas perderem muito tempo de aprendizado no futebol nacional e já se testando na elite do futebol mundial? Ô Bruno, o problema maior aí é econômico. O Brasil não consegue segurar esses jogadores. Tanto que você tem o retorno desses caras quando eles já estão bem mais velhos. Depois que já conquistaram uma boa grana na Europa, ou seja, em qual mercado ele tem atuado, ele volta para o seu país de origem. Mas quando ele é essa promessa ou essa realidade muito nova, naturalmente ele acaba sendo influenciado e conquistado pela grana que vem lá de fora. Isso não é ruim, pelo contrário, é muito legal, muito interessante, porque ele vai para uma nova cultura, ele vai para uma nova realidade e isso só vai engrandecê-lo. O que é preciso, e talvez com o treinador atual, o Ancelotti, é você misturar tudo isso, você colocar no liquidificador e tirar o melhor de cada um. Você pode ter certeza de que quando um Lucas volta para o futebol brasileiro, quando você tem um Oscar voltando para o futebol brasileiro, quando você tem jogadores realmente empenhados e com uma ideia muito mais do que apenas futebolística e financeira, você tem um cidadão mais interessante. E isso que vai fazer da seleção brasileira uma seleção forte novamente e que traga orgulho não só para o seu torcedor, mas dentro do cenário do futebol mundial. Voltando agora no assunto do Samir Chaud, do novo presidente da CBF, ele chegou a comentar que o Ancelotti vai ter total autonomia para comandar a seleção brasileira. Você acha que a autonomia é importante nesse caso? Cara, se de fato ele tiver essa autonomia, o que eu não acredito, será maravilhoso. Infelizmente a gente não consegue acreditar
que quem comanda a seleção brasileira pensando em treinador tem essa autonomia, né? Existem ideias, hipóteses, teorias de que quem convoca é um determinado empresário que tem vários jogadores ou o próprio treinador na seleção. Você tem vários fatores que realmente nos fazem duvidar. É aquela história, eu não tenho a prova cabal, mas alguns indícios me fazem acreditar que aquilo é uma realidade. Se eu não estou enganado, o próprio Ancelotti ele é o único treinador na história que conquistou um título nas 5 principais ligas do futebol mundial. Sim. Então ainda chegar na primeira vez comandando uma seleção, considerando que ele já tem mais de 20 anos como treinador de clubes e conseguir conquistar uma Copa do Mundo, trazendo a seleção brasileira de volta à glória, a primeira hexacampeã, eu acredito que ele seria extremamente capaz de estar, no mínimo, na pauta de melhor treinador da história. Por mais difícil que seja a tarefa de tornar nossa seleção campeã, considerando tudo. Eu tô contigo nessa, não abro mão das suas palavras, Bruno, mas é preciso levar em consideração as outras seleções, que também apresentam um bom futebol, que são favoritas. O Brasil hoje não é favorito para a Copa do Mundo. E uma das coisas mais terríveis que existe é a comparação, né? E nós comparamos muito, né, o que o Brasil faz hoje com o que a Argentina faz. E isso não é saudável, isso não traz nenhum benefício. Eu não vejo essa competição, essas comparações sendo favoráveis. Gomão, você acha que a chegada do italiano Ancelotti pode ser vista como uma tentativa da CBF de desviar o foco da crise institucional? Na verdade, não é nem desviar o foco, né, Pedro? É que é algo que já se aclamava, né? Fazia tempo que a imprensa especializada cobrava um treinador estrangeiro, né? Jorge Jesus, Guardiola, o próprio Abel do Palmeiras, o Abel Ferreira, chegou-se ao consenso do Ancelotti. Então não vejo. Essa ideia de escudo funcionaria se você contratasse um treinador brasileiro. Por exemplo, se você trouxesse o Dunga de volta. Muito se fala que para a Copa da 3, 2, 1. Muito se fala que para a Copa da África em 2010, sim, o Dunga foi um escudo, né? Um cara que serviu para levar essas porradas da imprensa, enquanto a CBF, em uma de suas muitas crises, tentava se organizar. Agora, com um treinador estrangeiro, não vejo dessa forma, porque é algo que eu estou sendo repetitivo. O cara não tem o menor problema, ele não está contaminado por nada nosso. Então ele não, se você falar para ele de problemas da CBF, ele vai perguntar quais, porque ele não sabe. Se você perguntar para ele sobre outras questões, ele também não saberá responder. Agora, dentro de campo, tática, técnica e jogadores, aí ele vai saber responder com muita facilidade. Não entendo que a CBF trouxe o Ancelotti mais num sentido de ser o seu escudo para problemas administrativos. Bom, Gomão, como uma última pergunta aqui, na verdade isso aqui está mais por uma previsão sua. Você acredita então que com esse pouco tempo que o Ancelotti vai ter para testar a seleção até encerrar as eliminatórias, que com isso não haverão mais jogos internacionais até o período da Copa do Mundo propriamente dita, e conseguir classificar a seleção num top 4, num top 8 eventualmente, o Brasil já retorna a dar os seus primeiros passos a voltar à glória mundial? Ah, o respeito muda. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando, o Bruno, que essa história de respeito, admiração, tudo isso que a gente está conversando, parece mais um problema nosso do que lá fora. Claro, o Brasil faz tempo que não conquista uma Copa do Mundo, etc e tal. Entretanto, você segue sendo fornecedor de matéria-prima, né? Porque se o Brasil fosse tão ruim, a Europa não ia contratar tanta gente brasileira. Se não valesse a pena, ele não viria buscar aqui jogadores. E ele continua vindo buscar os jogadores aqui. Então, eu entendo que lá fora o respeito ainda exista, mas aqui ele esteja um pouco manchado. E sim, um 4º lugar na Copa do Mundo, um 3º, um vice-campeonato mundial, resgataria e daria a total ideia de que, olha, seguimos firmes, fortes, e a próxima Copa do Mundo, se vocês vacilarem, é nossa. Não sei se em 2026, mas para a próxima Copa, depois de Los Angeles, o Brasil é forte candidato, muito dependendo do que fizer na Copa do ano que vem. Hoje,
Discutimos os desafios da CBF e da seleção brasileira. Ouvimos análises profundas e refletimos sobre os próximos passos. Gomão, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui como nosso convidado. A honra foi minha e, precisando, vamos falar mais de seleção brasileira, CBF e o que for. Agradecemos também a você que nos ouviu até aqui. Fique ligado nos próximos episódios do Agência Esportiva e siga nas nossas redes sociais para conteúdos exclusivos. Tchau, tchau. Abraço.